Capítulo 1. Desperte uma leoa. A natureza foi feita para conspirar com o espírito a fim de nos emancipar. Ralph Waldo Emerson. O ano era de 1994 e era uma noite como qualquer outra naquele período da minha vida. Eu havia cambaleado até a cama mais tarde do que deveria, depois de uma tentativa desesperada de colocar a casa em ordem. Mãe de 3 filhos e grávida, eu dormia profundamente naqueles dias. Fechava os olhos e caía no sono imediatamente, sendo despertada somente pelo som do despertador, das crianças ou pela luz do sol da manhã que entrava em meu quarto. Mas aquela noite eu adormeci e despertei de madrugada, sacudida até o âmago do meu ser. Nas horas que antecederam o alvorecer, tive um sonho vívido e incomum. Na verdade, chamá-lo de sonho faz parecer que ele veio a mim na forma de um sono ou de uma sombra, mas não foi o que aconteceu com essas imagens. Sonho regularmente, mas não com esse nível de intensidade. No meu mundo dos sonhos, encontrava-me vibrantemente acordada. Diante de mim havia uma cena que pertencia a outro lugar e tempo. Senti que não trilhava mais os caminhos da terra. Eu estava em alguma dimensão celestial, um lugar iluminado, mas que não me ofuscava. Havia uma luz radiante por toda parte, e ela parecia vir de todas as coisas. Não tinha sombra ou névoa, apenas cores gloriosas. Esses tons intensos de uma cor viva eram compostos de matizes não concentrados, que não tenho referência terrena para dar nome a eles. Os pigmentos eram sobrepostos e multidimensionais. Por alguma razão, lembro-me mais dos tons de púrpura, mas não exatamente nosso púrpura, e azul, porém diferente do nosso. Não havia pontas, lados ou borda superior, mas o pano de fundo das cores envolvia o que elas exibiam. Uma plataforma elevada de pedra impecável de cor creme, e nessa plataforma estava reclinada uma leoa dourada. Ela era a perfeição felina, majestosa, poderosa e esplendidamente estruturada. Ela não se movia, mas não havia dúvida em minha mente de que ela estava viva, muito mais viva do que qualquer animal terreno que eu já vira em movimento. Sua cabeça estava ereta, mas não tensa. Suas patas dianteiras estendidas diante dela. Seu pelo e seus olhos resplandeciam como ouro. Por baixo de sua pele marrom amarelada, impecável, eu podia ver cada curva dos músculos perfeitamente formados. Essa leoa extraordinária e imóvel era muito mais substancial, vívida e vibrante do que qualquer leoa que caminha agora sobre a nossa terra. Não pude evitar pensar que eu estava contemplando um protótipo celestial. Gravados na parte da frente do pilar de sustentação impecável da plataforma, havia uma palavra e um numeral romano, números 23. Em contraste com essa leoa, minha forma física parecia transparente, insignificante e estranhamente fora do lugar. Senti-me desligada do meu corpo e inconsciente de estar grávida. Eu sabia que estava ali para contemplar e ver, para observar atentamente, e ao fazer isso, para aprender algo que não percebera ainda. Senti a urgência de captar todo o peso daquela imagem. Embora eu estivesse sozinha com uma leoa,
Não senti medo nem qualquer ameaça, apenas o assombro de arregalar os olhos, como se ao ver aquela imagem meu espírito estivesse sendo ampliado e conectado. Absorvi tudo o que pude do que estava ao meu redor. Meu foco mudou e olhei nos olhos da leoa. Quando fiz isso, ouvi uma voz em algum lugar atrás de mim anunciar: com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. De repente, em um borrão de luz dourada, de majestade e maravilha, tudo terminou. A coisa seguinte de que me dei conta foi que era de manhã e eu estava totalmente desperta. Todos os meus sentidos estavam em um estado de alerta máximo, não de medo, mas de choque. O que eu acabara de testemunhar. Com o passar dos anos, passei a acreditar que o nosso planeta é um tipo de sombra presa ao tempo, uma revelação parcial do que é original, eterno e completo no céu. Levante-se como uma leoa. Deitada sob o brilho da manhã, totalmente desperta, com o coração acelerado e o corpo tremendo, senti que Deus me enviara essa visão de uma leoa para revelar algo que facilmente teria passado desapercebido por mim na agitação do dia a dia. Naquele momento, ele tinha toda a minha atenção. Eu ouvia com todos os meus sentidos. Meu quarto parecia desbotado e vazio, um contraste absoluto com o mundo de cores que eu acabara de deixar. Os sons da manhã na terra eram abafados se comparados à voz de trombeta daquele lugar sobrenatural. Fiquei parada, com medo de me mover e perder os últimos requisitos da visão. Fechei os olhos. Sim, estava tudo ali. A leoa, a plataforma, a inscrição, o pano de fundo e a voz. O tempo passou. Meu coração desacelerou, meu corpo acalmou-se e finalmente abri os olhos. Curiosa acerca da inscrição na frente da plataforma, peguei a minha Bíblia e a levei para a cama, perguntando-me: haveria alguma relação com um capítulo ou versículo literal? Nesse caso, o que Números 23 teria a revelar? Ao folhear as páginas, meu coração desanimou, quando observei o cabeçalho da passagem e descobri que se tratava de um oráculo de Balaão. Eu sabia que ele era um profeta preciso, porém infame. Continuei lendo, sem conseguir perceber muita coisa, até chegar ao versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Números 23, do 19 ao 23. Essas palavras contêm muitas evidências sobre a fidelidade de Deus. Suas promessas são seguras e certas, e suas bênçãos são irreversíveis. Por causa da fidelidade de Deus, Israel teve um futuro seguro e livre dos efeitos corrompidos
e distorcidos da feitiçaria ou das maldições. Tudo isso era tranquilizador, mas o versículo seguinte foi fascinante. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Números 23, 24. Tremendo, reli as palavras intensas impressas na página frágil. Se levanta como leoa e se ergue como leão. Aquela imagem me impactou. Eu podia vê-la. Um leão e a sua leoa, levantando-se da grama. Cada criatura viva sente a mudança de postura dos leões e observa atentamente. Os seres dourados estavam acordados, espreguiçando-se, testando o ar, pesquisando o seu domínio, prontos para se mover. Talvez estejam famintos. Quem sabe tenham sido agitados pela presença de um inimigo que invadiu os limites marcados do seu território. E é hora de fazer a presença deles conhecida. Quando se põem em pé, a tensão é alta, até que os movimentos deles cessem. Se os leões estão inquietos, não há descanso para outras criaturas, até que os leões tenham lutado ou se banqueteado e depois se acalmado. Quando visualizei a imagem dos leões se levantando, senti uma agitação de força deles em meu espírito também. Quem não fica assombrado e cativado quando um leão ou uma leoa se levanta e sai do seu lugar de descanso? É uma maravilha ser contemplada. Mas o que era isso para mim? Como eu poderia estar ligada a alguma coisa com tamanha força selvagem e dourada? Embora a imagem me estimulasse, ela também me repelia. Eu gostava da ideia das leoas tirando um cochilo ao sol enquanto seus filhotes brincavam. Mas as imagens da caça e da matança me assustavam, até me causavam repugnância. Quando eu assistia o National Geographic ou algum programa sobre animais ferozes, desviava os olhos quando os grandes felinos derrubavam antílopes e zebras. Enquanto esses pensamentos passavam por minha mente, lembrei-me das palavras da visão noturna. Com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. O que isso poderia significar? Eu não via a relação entre a leoa poderosa e destemida e a mulher redonda e grávida deitada em minha cama. Dizer que eu era uma leoa era algo de fazer rir. Eu era alguém que comia tofu e que quase poderia ser considerada uma vegetariana, não uma predadora com sede de sangue. Eu ficava aterrorizada com quase tudo que estava fora do meu controle e me sentia intimidada pela maioria das pessoas que conhecia. Considerava as mulheres fortes e dominadoras especialmente assustadoras. Minha gravidez havia sido uma espécie de prorrogação. Em um momento apaixonado de oração, alguns meses antes da concepção do meu filho, eu colocara de lado todos os meus protestos e disse a Deus: está bem, eu sou tua, faça o que quiseres em minha vida, eu farei tudo o que o Senhor quiser. Eu até falarei às mulheres se tu quiseres. Embora na época eu não fizesse ideia do que eu estava dizendo. Quando fiquei grávida, percebi que a situação tinha mudado totalmente. Imaginei que aquela ordenança da parte de Deus e a minha obediência eram uma espécie de teste, como a disposição de Abraão em sacrificar seu filho Isaque. Talvez eu precisasse apenas mostrar que estava disposta,
mas não teria de cumprir a minha promessa de fato. Entretanto, diante daquela visão, parecia que meu acordo feito antes da gravidez estava de pé. E o que isso tinha a ver com um filho? Durante a gravidez, eu pensava que estava carregando uma filha. Todos aqueles que me encontravam diziam que eu iria ter uma menina. Ninguém mencionara a possibilidade de um menino. Eu era a única que abrigava a esperança secreta de ter outro filho. Sacudi a cabeça incrédula. Se alguma coisa em tudo aquilo era verdade e eu estava prestes a passar pela metamorfose de me tornar uma espécie de leoa, então com certeza outra pessoa também veria essa transformação iminente. Essa visão iria exigir uma verdadeira confirmação secundária.